Flávio segurava o volante com força, enquanto a escuridão da noite o envolvia. As luzes da cidade passavam por ele em flashes borrados, como se o mundo estivesse se movendo rápido demais para ele acompanhar. A notícia que Marcelo, amigo seu há anos e médico, havia dado ainda ecoava em sua mente. 1 ano, no máximo. Ele repetia para si mesmo, tentando digerir o peso dessas palavras. Sentia como se o tempo fosse um ladrão cruel, prestes a roubar tudo o que ele jamais valorizou. Quando finalmente estacionou em frente à sua casa, Flávio permaneceu por alguns minutos dentro do carro. As lágrimas, que ele tanto havia segurado, começaram a escorrer pelo seu rosto, sem que ele conseguisse mais conter. Ele não conseguia acreditar que, apesar de todo o dinheiro que tinha, não tinha absolutamente ninguém em quem pudesse confiar ou que se importasse genuinamente com ele. Todo esse tempo, para nada. Ele murmurou para si mesmo, saindo do carro. A casa luxuosa, com suas paredes brilhantes e móveis caros, agora parecia uma prisão dourada. Cada cômodo ecoava sua solidão, lembrando-o de que tudo o que ele havia acumulado na vida não poderia preencher o vazio que ele sentia no coração. Flávio subiu as escadas em direção ao seu quarto, cada passo mais pesado do que o anterior. Quando finalmente deitou na cama, o choro veio com força total. Ele se encolheu sobre os lençóis de seda, soluçando como uma criança, lamentando as oportunidades que havia perdido. Eu devia ter adotado, eu devia ter feito algo, mas agora é tarde demais. Ele pensava, sentindo-se esmagado pelo arrependimento. Flávio sempre quis ter um filho, porém nasceu estéril e ter um filho biológico era um sonho impossível. Os dias seguintes foram um borrão. Flávio não conseguia encontrar forças para sair de casa, muito menos para ir à empresa. As reuniões foram canceladas e ele ignorou todas as ligações de seus sócios e colaboradores. Nada mais parecia importar. Até que, em uma tarde silenciosa, o telefone tocou. Flávio olhou para o número na tela, hesitante. Era Ana, uma amiga de longa data. Mesmo sem vontade, ele atendeu. Oi, Flávio. A voz de Ana era animada, como sempre. Você sumiu, hein? Tava começando a ficar preocupada. Flávio suspirou, tentando reunir forças para falar. Oi, Ana. Eu preciso falar uma coisa com você. Antes que ele pudesse continuar, Ana o interrompeu. Ah, vamos deixar isso para depois, pode ser. Tenho uma coisa super importante para te pedir. Preciso de 10 mil reais para fazer uma viagem com umas amigas. Sabe como é, né? Um tempinho pra gente relaxar. Flávio sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele ficou em silêncio, tentando processar o que acabara de ouvir. Ela nem sequer perguntou como ele estava, ou por que ele havia desaparecido. Tudo o que importava para ela era o dinheiro. Sua visão ficou turva de raiva e tristeza. Flávio, tá aí? Ana insistiu, impaciente com o silêncio do amigo. Ele apertou o telefone com força antes de simplesmente desligar na cara dela, sem dizer uma palavra. Aquela ligação foi a gota d'água. A confirmação de que todos ao seu redor só estavam interessados no que ele podia oferecer financeiramente e não em quem ele realmente era. Ele sentou-se na beira da cama, sentindo o peso da solidão cair sobre seus ombros. Por que não percebi isso antes? Todos esses anos, e eu me enganei tanto sobre as pessoas ao meu redor. Mas apesar de tudo, uma pequena chama de determinação começou a crescer dentro dele. Ainda tenho tempo, não muito, mas o suficiente. Ele sussurrou para si mesmo. Talvez fosse tarde demais para muitas coisas, mas não para mudar o que restava de sua vida. Talvez, só talvez, ainda houvesse uma chance de encontrar algo verdadeiro, algo que seu dinheiro não poderia comprar. Flávio colocou uma roupa simples e saiu de chinelos para ir ao supermercado. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar por dias. Enquanto caminhava pelas ruas, ele sentia o peso da sua tristeza refletido em cada passo, como se o mundo ao seu redor estivesse mergulhado em uma névoa cinzenta. Ao chegar ao supermercado, ele notou uma senhora idosa sentada em uma pequena cadeira vendendo rosas. Seu olhar era doce e seus movimentos lentos, como se cada gesto fosse carregado de uma paciência infinita. Você pode comprar uma rosa, meu jovem? A senhora perguntou, sua voz suave como um sopro de vento. Flávio olhou para ela, surpreso pela abordagem inesperada. Por um momento, ele hesitou, mas algo no olhar dela o fez querer dizer sim. Sim, eu posso, respondeu,
enquanto instintivamente enfiava as mãos nos bolsos em busca da carteira. Foi então que percebeu que havia saído de casa sem ela. "Ah, eu esqueci minha carteira em casa", ele disse, visivelmente desconfortável. A senhora observou os olhos cansados de Flávio e, com um sorriso acolhedor, estendeu uma rosa para ele. "Tome, é de graça. Você parece que está passando por uma fase difícil. Espero que esse simples gesto possa tornar sua dor mais suportável." Flávio ficou imóvel, surpreso com a bondade daquela desconhecida. As palavras dela, tão simples e sinceras, penetraram fundo em seu coração, mais do que qualquer coisa que ele já tinha ouvido de seus amigos ou familiares. Ele pegou a rosa com cuidado, quase como se estivesse manuseando algo sagrado. Eu não sei o que dizer. Muito obrigado", murmurou, sentindo uma mistura de gratidão e vergonha. A senhora apenas sorriu e acenou com a cabeça, indicando que não era necessário dizer mais nada. "Às vezes, um pouco de bondade é tudo de que precisamos", ela disse, antes de se voltar para arrumar as outras flores em sua banca. "Eu voltarei e pagarei por essa rosa", prometeu Flávio, ainda atordoado com o gesto. Ele sentia que não poderia simplesmente aceitar, sem retribuir de alguma forma. "Não precisa, meu jovem", respondeu a senhora com um sorriso gentil. "Às vezes, dar é a melhor forma de receber." Flávio se despediu e começou a caminhar de volta para casa, sentindo uma nova urgência em seus passos. A simplicidade daquele gesto o havia tocado de uma forma que ele não esperava. Ao chegar em casa, ele começou a procurar pela carteira, revirando almofadas e bolsas, até encontrá-la caída dentro do sofá. Com a carteira em mãos, ele rapidamente voltou ao supermercado, determinado a encontrar a senhora. Ao chegar, no entanto, seu coração afundou. A senhora não estava mais lá. A pequena banca de flores estava vazia, e o lugar onde ela se sentava agora era apenas uma lembrança. Flávio ficou parado por um momento, tentando aceitar que talvez nunca mais a visse. Mas o gesto dela ficou gravado em sua mente como uma lição de humildade e bondade genuína. De volta à sua casa, Flávio ficou pensativo por dias, com a rosa da senhora sempre à vista, lembrando-o constantemente do encontro. Ele se perguntou como alguém tão simples poderia ser tão generoso, enquanto as pessoas que ele considerava amigos mal se preocupavam com ele. Foi então que uma ideia maluca começou a se formar em sua mente. E se ele pudesse encontrar alguém como aquela senhora, alguém que fosse verdadeiramente bondoso, mesmo sem saber quem ele era? Alguém que fosse digno de toda a sua fortuna? Decidido a colocar esse plano em prática, Flávio foi até o armário e pegou a roupa mais velha que possuía. Rasgou-a em algumas partes, desarrumou o cabelo e trocou os sapatos caros por um chinelo velho e gasto. Ao se olhar no espelho, mal conseguia se reconhecer. Seu reflexo agora mostrava um homem comum, talvez até um pouco desleixado, alguém que passaria despercebido nas ruas. Então, pela primeira vez em muito tempo, Flávio sorriu. Ele sabia que o que estava prestes a fazer era arriscado, mas ao mesmo tempo sentia que finalmente estava no caminho certo. O plano estava em movimento, e agora era hora de descobrir quem, em um mundo tão interessado em aparências e riqueza, era capaz de enxergar além da superfície e valorizar o que realmente importava. Flávio saiu pelas ruas sem rumo, sentindo o peso do mundo em seus ombros. As pessoas ao seu redor pareciam alheias à sua existência, mas ele conseguia perceber os olhares de desprezo que alguns lhe lançavam. "Será que todos me veem assim agora?" ele pensou, tentando entender o quanto sua nova aparência afetava a percepção dos outros sobre ele. Ele havia passado a vida inteira cercado por luxos, sendo tratado com respeito devido ao seu status, mas agora, naquele momento, ele se sentia invisível, como se fosse apenas mais um na multidão. Eventualmente, Flávio se viu em uma praça e decidiu sentar-se em um dos bancos. Olhou ao redor e, quase sem pensar, estendeu a mão, pedindo esmola. "Estou ficando louco", ele pensou, mas ao invés de recuar, ele sorriu amargamente. "Não sei onde isso vai levar, mas agora vou até o fim." As reações que recebeu, no entanto, foram cruéis. Um homem que passava por ele olhou com desprezo e murmurou: "Vai trabalhar, seu folgado." Outras pessoas simplesmente passavam por ele como se ele fosse invisível, um pedaço de lixo na paisagem urbana. Flávio nunca havia se sentido tão maltratado em toda a sua vida.
Ele estava acostumado a ser respeitado, ou pelo menos a ser notado, mas ali, naquele banco de praça, ele era nada. Enquanto estava sentado, ainda absorvendo a dureza do que estava vivendo, uma mulher passou por ele e lançou-lhe um olhar carregado de preconceito. Ela não disse nada, mas o desprezo em seus olhos era evidente. Flávio ficou perplexo. O que foi que eu fiz para merecer isso? Ele se perguntou. Ele estava apenas sentado. Não estava incomodando ninguém. E ainda assim, era tratado como se fosse uma ameaça, ou pior, como se não fosse nada. Dias depois, Flávio voltou ao mesmo lugar, mas dessa vez, após sair da empresa, estava vestido em um de seus ternos mais caros. Ele queria ver se a mudança na aparência faria alguma diferença. Quando ele sentou no mesmo banco da praça, percebeu a mesma mulher se aproximando. Ela o viu, mas não o reconheceu. Ao invés de desprezo, ela olhou para ele com interesse. Seus olhos se fixaram em sua roupa cara, no relógio de marca em seu pulso, e um sorriso se formou em seu rosto. Ela começou a flertar com ele, o que só aumentou a indignação de Flávio. Ele ficou em silêncio, analisando a situação. Então, tudo depende de como eu pareço, é isso? Ele pensou, sua frustração crescendo. A diferença de tratamento era gritante, e a experiência deixou um gosto amargo em sua boca. No entanto, ele não desistiu de seu plano. Decidiu continuar sua busca, ainda esperando encontrar alguém digno de sua herança. Flávio voltou ao local onde havia encontrado a vendedora de flores, mas ela nunca mais apareceu. Enquanto caminhava pelos arredores do supermercado, notou olhares seguindo-o de maneira suspeita. 3 garotos, aparentando ser adolescentes, se aproximaram rapidamente. Antes que pudesse reagir, um deles puxou o pequeno saco onde Flávio guardava o dinheiro que usava para suas experiências. Outro garoto segurou seu braço, enquanto o terceiro tomou o dinheiro e os 3 correram. Flávio tentou correr atrás deles, mas sua idade e os dias de desânimo haviam reduzido sua agilidade. Ele os viu desaparecer na distância, levando seu dinheiro. Embora ele não precisasse do dinheiro, a sensação de impotência e raiva o dominou. Como o mundo chegou a esse ponto? Ele se perguntou, seu coração pesado. Parando para recuperar o fôlego, Flávio refletiu sobre o que havia acontecido. Ninguém neste mundo merece meu dinheiro, ele concluiu, sentindo-se traído por sua própria espécie. A esperança que ele tinha de encontrar bondade estava praticamente extinta. Desacreditado da humanidade, ele voltou à praça e sentou-se novamente no mesmo banco onde tudo havia começado. Com o coração endurecido, Flávio prometeu a si mesmo que nunca mais fingiria ser mendigo e, mais ainda, que não daria mais nada a ninguém. Não vale a pena, ele pensou, sentindo-se mais vazio do que nunca. A amargura agora fazia parte dele, e ele sabia que daqui para frente as coisas nunca mais seriam as mesmas. Enquanto Flávio estava sentado, mergulhado em seus pensamentos, sentiu um leve toque em seu ombro. Surpreso, ele olhou para o lado e viu um garoto, que não deveria ter mais do que 12 anos, segurando o pequeno saco de dinheiro que havia sido roubado. "Tome", disse o menino, com uma voz calma e firme, enquanto devolvia o saco a Flávio. Flávio, confuso e atordoado, pegou o dinheiro de volta e olhou para o garoto. "Como você conseguiu pegar isso de volta?", perguntou, ainda incrédulo. "Eu segui eles", explicou o menino com um sorriso tímido. "Sou magro, mas sou rápido. Vi o que fizeram com o senhor e não podia deixar assim." O garoto, então, se sentou ao lado de Flávio no banco da praça. Flávio olhou para ele, sentindo uma gratidão imensa. "Obrigado, garoto. Nem sei como te agradecer." O menino, ainda olhando para o chão, hesitou antes de perguntar: "Há quanto tempo o senhor mora na rua?" "Há quanto tempo o senhor mora na rua?" A pergunta pegou Flávio de surpresa, mas ao olhar para suas roupas, lembrou-se de que ainda estava disfarçado de mendigo. "Meu nome é Rafael", disse o garoto, levantando os olhos para finalmente encarar Flávio. Por um momento, o silêncio reinou entre eles, até que Rafael, de repente, começou a chorar. Lágrimas escorriam pelo rosto do menino, que soluçava, tentando se controlar. Preocupado, Flávio se inclinou para mais perto. "O que aconteceu, garoto? Por que você está chorando?" Rafael, com a voz embargada, finalmente respondeu: "Pai, achei que nunca ia te conhecer." Flávio ficou completamente paralisado. "Pai?" ele repetiu, surpreso. "Desculpe, garoto, mas eu não sou seu pai. Eu nunca tive filhos." Rafael balançou a cabeça, ainda chorando, mas com uma determinação clara em seus olhos.
Você é meu pai, eu tenho certeza, insistiu ele. Flávio hesitou, não querendo magoar ainda mais o garoto. Por que você tem tanta certeza de que sou seu pai? Perguntou, tentando entender a situação. Minha mãe me disse que o senhor é meu pai, respondeu Rafael, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Flávio suspirou, sentindo-se mal por ter que desapontar o menino. Sinto muito, garoto, mas sua mãe está enganada. Eu não a conheço, e tenho certeza que ela está errada. Eu sou estéril desde que nasci, nunca vou poder ter um filho, apesar de que esse sempre foi meu sonho. Sinto muito por não ser seu pai. Rafael ficou em silêncio por um momento, parando de chorar, mas não parecia convencido. Ele olhou para Flávio com uma intensidade que fez o homem sentir um desconforto crescente. Você parece muito comigo, disse Rafael, quase em um sussurro. Meu irmão é mais parecido com a minha mãe. As palavras do menino fizeram Flávio olhar mais atentamente para ele. De repente, algo na expressão do garoto, talvez a forma como ele arqueava as sobrancelhas ou o jeito como seus olhos brilhavam, fez uma lembrança surgir na mente de Flávio. Ele achou Rafael realmente parecido com alguém que havia conhecido no passado, mas a ideia parecia tão absurda que ele tentou afastá-la. Venha comigo que vou lhe provar que o senhor é meu pai, insistiu Rafael, agora mais calmo, mas ainda determinado. Flávio hesitou, mas algo dentro dele, talvez a curiosidade ou até mesmo o desejo de encontrar algum sentido em tudo aquilo, o fez ceder. Tudo bem, garoto, ele disse finalmente. Vamos, mostre-me o que tem para mostrar. E assim, lado a lado, Flávio e Rafael começaram a caminhar. Enquanto seguiam juntos pelas ruas, Flávio não podia deixar de sentir uma estranha conexão com o menino, algo que ele não conseguia explicar. Talvez fosse apenas o reflexo de seu próprio desejo não realizado de ser pai. Ou talvez houvesse algo mais naquela história que ele ainda não compreendia. Os dois não caminharam muito. Em poucos minutos, Flávio e Rafael chegaram a uma região pouco habitada da cidade. As ruas eram estreitas e mal iluminadas, e as casas, em sua maioria, eram pequenas e simples, com paredes desgastadas pelo tempo. Flávio sentiu um calafrio ao perceber que estava em uma área considerada perigosa, mas a insegurança foi suavizada pelo fato de estar usando roupas simples e despretensiosas, que não chamavam atenção. Rafael, por outro lado, parecia à vontade, ansioso para apresentar Flávio à sua mãe e ao irmão. Nós nascemos no mesmo dia, mas eu nasci primeiro, comentou Rafael, tentando quebrar o silêncio enquanto guiava Flávio até a entrada de uma casa muito simples. Flávio apenas assentiu, ainda absorvendo o ambiente ao seu redor. Ele notou a precariedade das casas vizinhas e se perguntou como aquelas pessoas viviam ali, em condições tão adversas. Rafael, por sua vez, tirou uma chave do bolso e abriu a porta da pequena casa, chamando pela mãe e pelo irmão assim que entrou. Mãe, Emanuel, cheguei! O silêncio foi interrompido por uma voz fraca, mas cheia de entusiasmo. Estou aqui, Rafael! O chamado vinha de dentro da casa e Rafael imediatamente guiou Flávio até o quarto, onde um garoto da mesma idade de Rafael estava deitado. O menino, que Rafael apresentou como Emanuel, era visivelmente pálido e magro, com olhos que refletiam uma mistura de cansaço e inocência. Esse é meu irmão, Emanuel, disse Rafael com orgulho na voz. Flávio entrou no quarto pequeno e modesto, onde o ar parecia pesado com o cheiro de medicamentos. Ele olhou ao redor e notou uma cadeira de rodas ao lado da cama, bem como vários frascos de remédios dispostos em uma pequena mesa. Era evidente que Emanuel não apenas não podia andar, mas também estava doente há bastante tempo. Oi, Emanuel, disse Flávio, tentando disfarçar o choque ao ver o estado do garoto. Emanuel sorriu, um sorriso fraco, mas genuíno. Oi, você é amigo do Rafael? Antes que Flávio pudesse responder, Rafael perguntou ao irmão. Onde está a mamãe? Ela foi ao supermercado, mas já deve estar voltando, respondeu Emanuel, com um tom que indicava que aquela era uma rotina comum para eles. Mal ele terminou de falar, todos ouviram o som da porta se abrindo. Uma voz calorosa ecoou pela casa, carregada de afeto. Meus amores, eu cheguei. Flávio sentiu um tremor na espinha ao ouvir aquela voz. Era uma voz que trazia lembranças dolorosas, memórias de alguém que ele havia tentado esquecer por anos. O barulho dos passos da mulher se aproximando fez seu coração bater mais rápido e ele teve uma estranha sensação de déjà vu.
Quando a mulher finalmente entrou no quarto, com sacolas de compras em mãos, seus olhos encontraram os de Flávio. Por um instante, o mundo pareceu parar. Ela deixou as sacolas caírem no chão, os olhos arregalados de surpresa e medo. "O que você está fazendo aqui?" Ela quase gritou, sua voz tremendo de emoção. Flávio ficou paralisado, sem saber o que dizer. Em sua frente estava Sofia, o amor do passado que ele nunca conseguiu esquecer, mas que também o havia ferido profundamente. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Anos atrás, Sofia era a mulher que ele imaginava ao seu lado para o resto da vida, mas as coisas não haviam saído como ele esperava. Sofia parecia tão chocada quanto ele. Ambos se entreolharam por um momento que pareceu uma eternidade, até que Flávio finalmente conseguiu balbuciar algumas palavras. "Sofia, o que está acontecendo aqui?" Ela deu um passo para trás, como se tentasse processar o que estava acontecendo. Você não devia estar aqui", disse ela, a voz agora cheia de uma mistura de medo e raiva. Várias lembranças vieram à mente de Flávio em uma onda quase avassaladora. Ele lembrou-se claramente do dia em que conheceu Sofia. Naquela época, Flávio ainda estava começando sua empresa, lutando para conseguir fornecedores confiáveis. Foi então que ele entrou em contato com uma grande fornecedora que enviou uma de suas melhores funcionárias como representante. Essa funcionária era Sofia. Desde o momento em que a viu, Flávio ficou encantado. Sofia era inteligente, decidida e tinha uma presença cativante que o conquistou instantaneamente. No entanto, ele manteve a compostura e foi profissional, concentrando-se em fechar o contrato que sua empresa tanto precisava. O negócio foi concluído com sucesso e Flávio passou a ver Sofia regularmente. Cada encontro, cada conversa, só fazia crescer o sentimento que ele tentava esconder. Finalmente, não conseguindo mais suportar a tensão, Flávio se declarou para Sofia. Ele lembrava-se como se fosse ontem. O coração acelerado, a expectativa, o medo da rejeição. Para sua surpresa e alegria, Sofia sorriu e admitiu que sentia o mesmo. Eles começaram a namorar, e por um tempo, Flávio acreditou que havia encontrado o amor de sua vida. O relacionamento entre Flávio e Sofia era, aos olhos de todos, perfeito. Desde o momento em que decidiram ficar juntos, eles se tornaram inseparáveis. Sofia largou o emprego como representante de vendas e passou a trabalhar diretamente ao lado de Flávio na empresa dele. A parceria deles era sólida tanto no amor quanto nos negócios, e por um tempo parecia que nada poderia abalar a felicidade que compartilhavam. No entanto, a vida de Flávio não era isenta de pressões. Com a expansão da empresa, ele começou a trabalhar mais do que nunca, dedicando horas intermináveis ao negócio, muitas vezes negligenciando sua saúde. Ele ignorava os sinais de alerta, até que começou a sentir tonturas frequentes. Preocupado, procurou seu amigo e médico de confiança, Marcelo, para fazer uma série de exames. Dias depois, ao entregar os resultados, Marcelo tentou tranquilizá-lo. "Flávio, seus exames estão normais. Você está saudável, mas precisa cuidar melhor de si mesmo. Comer melhor, dormir mais. Seu corpo está pedindo um pouco de atenção." Flávio soltou um suspiro de alívio, mas Marcelo hesitou por um momento antes de continuar. "Há uma coisa, Flávio, uma alteração nos exames. Não é nada que afete sua saúde diretamente, mas eu preciso te contar." Com a voz calma, Marcelo deu a notícia que mudaria a vida de Flávio para sempre. "Flávio, você é estéril. Infelizmente, você nunca poderá ter filhos." As palavras de Marcelo caíram como uma bomba. Flávio sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele sempre quis ser pai, e a ideia de nunca poder ter um filho o devastou. Nos dias que se seguiram, Flávio carregou esse segredo, sem saber como compartilhá-lo com Sofia. O medo de perdê-la começou a corroê-lo por dentro, temendo que ela o deixasse ao saber que ele não poderia lhe dar a família que ela talvez desejasse. Alguns dias se passaram e Flávio ainda não havia encontrado o momento certo para falar com Sofia. Mas, inesperadamente, ela apareceu em casa radiante de felicidade, com um sorriso que iluminava o ambiente. "Flávio, eu tenho uma notícia maravilhosa", disse Sofia, mal contendo a empolgação. "Estou grávida." As palavras dela foram como uma faca no coração de Flávio. Ele ficou imóvel, processando a informação. Como isso era possível? Ele acabara de descobrir que era estéril. A raiva e a desconfiança rapidamente tomaram conta dele. Sem conseguir se conter, ele pegou o exame que Marcelo lhe dera e mostrou a Sofia.
Leia isso, disse ele, com a voz tremendo de fúria. Sofia pegou o papel, ainda sorrindo, mas à medida que lia, o sorriso se desfez. Isso não pode estar certo, ela murmurou incrédula. Flávio, eu nunca te trai. Esse bebê é seu, eu juro. A discussão que se seguiu foi intensa e dolorosa. Flávio, cego pela dor e pela traição que acreditava ter sofrido, foi cruel em suas palavras. Você é uma mulher sem caráter, Sofia. Como pôde fazer isso comigo? Ele gritou, a raiva transbordando. Sofia tentou se defender, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu nunca estive com outro homem. Eu te amo, Flávio, e esse filho é nosso. Eu não sei como, mas é a verdade. Mas Flávio, incapaz de acreditar, cedeu à fúria. Saia da minha casa. Saia da minha empresa. Eu nunca mais quero te ver. Sofia ficou em silêncio por um momento, antes de responder com a voz trêmula. Se eu sair por essa porta, Flávio, eu nunca mais voltarei. Flávio, tomado pelo orgulho e pela dor, respondeu friamente. Então desapareça. Sofia saiu da casa sem olhar para trás, e como prometido, nunca mais deu notícias. Anos se passaram, e Flávio foi consumido pelo arrependimento. Ele amava Sofia mais do que qualquer coisa, mas ela também se tornou a fonte de seu maior sofrimento. Ele jamais conseguiu superar a perda, e o peso daquela última discussão ficou com ele para sempre, transformando-o em um homem amargurado e solitário, incapaz de perdoar a si mesmo ou de seguir em frente. Agora, Sofia estava bem na frente de Flávio. A expressão dela uma mistura de surpresa, confusão e algo mais que ele não conseguia decifrar. A tensão no ar era palpável, e o tempo parecia ter parado naquele momento. Sofia, ainda processando a presença inesperada de Flávio, virou-se para Rafael e perguntou com uma voz entre o choque e a preocupação. Rafael, por que você deixou ele entrar? Rafael, percebendo o desconforto da mãe, foi até uma gaveta próxima, abriu-a e pegou uma foto antiga. Ele entregou a foto para Sofia e respondeu com a inocência e a determinação de uma criança. A senhora me disse muito tempo atrás que esse homem era meu pai. Eu o vi na rua e falei com ele. Sofia olhou para a foto em suas mãos, reconhecendo-a imediatamente. Era uma imagem que ela mesma havia tirado há muitos anos, quando Flávio ainda fazia parte de sua vida. Ela suspirou profundamente, sentindo um peso em seu peito. Sofia não lembrava mais daquela foto e acreditava que Rafael a havia esquecido. Ela nunca quis revelar a verdadeira identidade do pai de Rafael e Emanuel, mas Rafael sempre foi persistente, fazendo perguntas que ela não sabia como responder. Agora, com Flávio ali, a verdade estava diante de seus olhos. Com um olhar firme, Sofia encarou Rafael e disse: Cuide do seu irmão, eu preciso conversar com este homem. Sem discutir, Rafael assentiu e foi até o quarto onde Emanuel descansava. Flávio e Sofia saíram da casa, caminhando em silêncio até ficarem sozinhos na rua deserta. A tensão entre eles era quase palpável, e Sofia foi a primeira a quebrar o silêncio. É melhor você sair daqui e nunca mais voltar, disse ela, com uma voz cortante, cheia de ressentimento. Flávio, no entanto, não conseguiu ignorar o sentimento que o invadiu ao vê-la novamente. Mesmo depois de tantos anos, mesmo após a suposta traição, ele percebeu que ainda amava Sofia. As palavras saíram de sua boca quase sem pensar. O Emanuel parece que precisa de ajuda. Se você quiser, posso ajudar o garoto. Sofia começou a responder, a raiva ainda presente em sua voz. Eu não quero a sua. Mas antes que pudesse terminar, ela parou, percebendo o que estava em jogo. Seu orgulho estava prestes a se impor, mas ela sabia que poderia estar comprometendo uma grande oportunidade para o filho. Sofia respirou fundo e com uma voz mais controlada disse: Emanuel tem uma doença genética. Existe um hospital especializado, mas apenas lá ele pode ser tratado. A consulta e o tratamento são muito caros. Flávio, sem hesitar, respondeu: Não tem problema, eu pago. Sofia, lutando para equilibrar seus sentimentos, olhou para Flávio por um momento antes de responder, com um tom de voz que misturava gratidão e dor. Obrigado, mas isso não nos faz amigos ou algo do tipo. Flávio apenas assentiu, respeitando os sentimentos de Sofia, ciente de que o passado entre eles ainda estava cheio de mágoas. Juntos, eles levaram Emanuel ao hospital especializado.
O garoto passou por uma série de tratamentos e, para a surpresa de todos, apresentou melhoras consideráveis. Ele até começou a dar os primeiros passos novamente, mesmo que ainda de forma lenta e cautelosa. Ver Emanuel em recuperação trouxe uma felicidade imensa a Sofia. Um dia, ao ver o filho dar mais alguns passos sem a ajuda da cadeira de rodas, ela não conseguiu conter as lágrimas. Com Emanuel nos braços, ela se virou para Flávio e disse, com a voz embargada pela emoção: "Obrigado, Flávio." Flávio observou a cena, sentindo um misto de satisfação e tristeza. O sorriso no rosto de Emanuel e o alívio nos olhos de Sofia eram a prova de que ele havia feito a coisa certa. Mas, ao mesmo tempo, Flávio foi lembrado de sua própria condição, da doença que lhe dava apenas mais alguns meses de vida. Enquanto via Sofia abraçando o filho, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. "Acho que posso fazer eles felizes", pensou Flávio. Ele sabia que seu tempo estava se esgotando, e a solidão que sentia, mesmo em meio a tanto dinheiro, era insuportável. Decidiu então que quando seu dia chegasse, ele deixaria tudo para Sofia e seus filhos. Em uma tarde tranquila, Flávio estava em seu escritório quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, a voz do médico responsável pelo tratamento de Emanuel soava séria. "Senhor Flávio, precisamos que compareça ao hospital para fazer uma coleta de sangue", disse o médico direto ao ponto. Flávio ficou momentaneamente confuso, sem entender a necessidade daquele pedido. "Mas por quê? Emanuel não está melhorando?" ele perguntou preocupado. O médico tentou tranquilizá-lo. "Sim, ele está melhorando muito, mas queremos verificar o histórico dos pais. Isso pode nos ajudar a ajustar o tratamento e garantir que ele continue progredindo." Flávio hesitou, sentindo um desconforto crescente. Eu não sou o pai de Emanuel", disse ele, tentando explicar. Houve um breve silêncio do outro lado da linha, antes do médico responder calmamente. "Entendo, Sr. Flávio, mas Sofia nos informou que você é o pai de Emanuel." Flávio sentiu uma onda de frustração. Novamente essa história, pensou, lembrando-se das palavras de Sofia anos atrás. Ele respirou fundo, tentando manter a calma. "Doutor, eu já disse, não sou o pai de Emanuel." O médico, porém, foi firme em sua resposta. "Compreendo sua posição, mas é crucial que o senhor venha e faça a coleta. Isso pode beneficiar muito o Emanuel, e se você for ou não o pai, resolveremos essa questão depois. O importante agora é o bem-estar do menino." Pelo bem de Emanuel, Flávio concordou em ir ao hospital. No fundo, ainda lutava com as emoções conflitantes que aquela situação trazia à tona, mas sabia que não podia deixar o orgulho interferir na saúde do garoto. No hospital, ele fez a coleta de sangue e voltou para casa, esperando os resultados com um misto de ansiedade e apreensão. Alguns dias depois, o médico pediu para que Flávio retornasse ao hospital, informando que precisava conversar pessoalmente. Quando Flávio chegou, foi levado a uma sala privada, onde o médico o recebeu com um sorriso leve e um semblante sério. "Tenho boas notícias", começou o médico. "Os resultados dos seus exames e os de Sofia nos ajudaram a confirmar o tipo de doença genética que Emanuel tem. Ambos portam o mesmo gene, o que nos permite entender melhor a condição e, consequentemente, proporcionar um tratamento mais eficaz para ele." Flávio sentiu uma mistura de alívio e confusão. "Mas, doutor, eu já lhe disse, eu não sou o pai de Emanuel", insistiu, esperando que essa confusão pudesse finalmente ser resolvida. O médico olhou diretamente nos olhos de Flávio e respondeu com calma: "Senhor Flávio, eu fiz um teste de DNA e ele confirma que você é o pai de Emanuel." As palavras do médico caíram como um golpe devastador. Flávio sentiu o chão desaparecer sob seus pés. "Mas, doutor, anos atrás eu fiz um exame que mostrou que sou infértil. Isso não pode estar certo", disse ele, sua voz tremendo. O médico, mantendo sua postura profissional, sugeriu uma solução. "Pode ter ocorrido um erro, Sr. Flávio. Talvez seja melhor refazer o exame. Aqui está a receita e vou lhe indicar um laboratório de confiança." Atordoado, Flávio deixou o hospital, sentindo-se como se estivesse preso em um pesadelo. Nos dias que se seguiram, ele refez o exame, quase temendo o que o resultado poderia revelar. Quando finalmente recebeu o resultado, a verdade era inegável. Ele não era infértil. Todo o seu mundo desabou naquele momento. Em vez de alegria, Flávio chorou de tristeza.
Ele chorou por Sofia, pelos anos que passaram separados e pelos filhos que ele nunca soube que tinha. Desesperado, Flávio foi até a casa de Sofia. Quando ela abriu a porta, ele caiu de joelhos, soluçando e implorando por perdão. Sofia, me perdoe. Eu descobri a verdade. Eu não sou infértil. Rafael e Emanuel são meus filhos. Como pude duvidar de você? Sofia, com o rosto sério, olhou para Flávio sem esboçar qualquer emoção. Eu te disse isso 13 anos atrás, respondeu ela, sua voz fria como gelo. As palavras dela foram como uma faca no coração de Flávio. A realidade de suas ações finalmente o atingiu com toda a força. Ele havia destruído o relacionamento deles, havia rejeitado os próprios filhos e deixado Sofia sozinha para suportar o peso de tudo. A dor da verdade era insuportável. Flávio tentou segurar as mãos de Sofia, buscando qualquer sinal de perdão, mas ela o afastou. Você me deixou, Flávio. Me deixou sozinha com nossos filhos. Tudo o que sofremos, tudo o que passamos, foi porque você não confiou em mim. Ele não tinha palavras para responder, apenas lágrimas para derramar. A culpa o consumia, e ele sabia que nada que dissesse poderia desfazer o passado. Sofia, firme e resoluta, não cedeu às suas súplicas. Eu fiz o que tinha que fazer por nossos filhos. Agora, o que acontece a partir daqui depende de você, Flávio. Não de palavras, mas de ações. Flávio ficou em silêncio, sabendo que precisaria de muito mais do que desculpas para reconstruir qualquer tipo de relação com Sofia e os filhos. Flávio, com o coração pesado, decidiu que era hora de ser completamente honesto com Sofia. Ele a chamou para uma conversa e, com uma expressão séria, revelou o que o atormentava há algum tempo. Sofia, eu preciso te contar uma coisa, começou ele, a voz tremendo levemente. Descobri que estou doente e não tenho muito tempo de vida. Quero que saiba que, quando eu me for, deixarei tudo para você e para os meninos. É o mínimo que posso fazer para tentar me redimir pelo que fiz no passado. Sofia, que até então mantinha uma postura defensiva, viu sua raiva desaparecer por um instante ao ouvir as palavras de Flávio. A ideia de que seus dias estavam contados a abalou profundamente. Sinto muito, Flávio, ela disse com sinceridade, enquanto processava a notícia. Sabendo da condição de Flávio, Sofia decidiu permitir que ele se aproximasse mais dos filhos. Rafael estava radiante, orgulhoso por ter finalmente encontrado o pai que sempre imaginou, e Emanuel, agora mais saudável e capaz de andar, estava feliz por ver sua família reunida. Sofia observava esses momentos com um misto de alegria e apreensão. Às vezes, ela olhava para Flávio e tinha dificuldade em acreditar que ele estava realmente doente. Flávio, tem certeza de que está doente? Perguntou Sofia em um desses momentos de dúvida. Sim, respondeu ele com firmeza. O exame mostra isso claramente. Mas onde você fez esse exame? Sofia insistiu. Na clínica do Marcelo, meu amigo. Ele respondeu sem pensar duas vezes. Sofia franziu a testa, recordando-se dos erros do passado. A mesma clínica que errou seu exame de fertilidade? As palavras de Sofia atingiram Flávio como um raio. Ele nunca havia considerado a possibilidade de que 2 exames pudessem estar errados, especialmente vindo de Marcelo, seu amigo de longa data. No entanto, a dúvida plantada por Sofia começou a crescer dentro dele. Decidido a tirar a limpo essa questão, Flávio fez o exame novamente em outro laboratório. Quando o resultado saiu, Flávio quase não pôde acreditar. Ele não estava doente. O alívio que sentiu foi imenso, e ele literalmente pulou de alegria, feliz por saber que teria mais tempo para estar com seus filhos e construir o relacionamento que havia perdido por tantos anos. No entanto, essa alegria foi rapidamente substituída por um sentimento de traição. Apesar de Marcelo ser seu amigo há muito tempo, Flávio não podia ignorar o fato de que algo estava errado. Decidiu investigar mais a fundo e, para sua surpresa, descobriu que Marcelo estava envolvido em diversos processos por práticas antiéticas. Marcelo não apenas forjava exames para vender medicações caras a pacientes saudáveis, mas no caso de Flávio, havia algo pessoal. Marcelo, ao que tudo indicava, sempre sentiu inveja da riqueza e sucesso de Flávio. Ele havia usado sua posição como médico para manipular os exames e tentar arruinar a vida de Flávio, destruindo sua felicidade de todas as maneiras possíveis. A revelação deixou Flávio furioso, mas também determinado a fazer justiça.
Flávio não deixou a traição de Marcelo passar impune. Ele reuniu testemunhas e outras vítimas das práticas desonestas de Marcelo, fortalecendo um caso sólido contra ele. Após um longo e árduo processo, Marcelo foi considerado culpado e condenado a 20 anos de prisão por seus crimes, incluindo a falsificação de exames e a venda de medicações desnecessárias. Embora Flávio tenha sentido uma sensação de justiça ao ver Marcelo pagar por seus atos, o peso do tempo perdido com Sofia e seus filhos ainda o atormentava. Não havia como recuperar os anos desperdiçados, as oportunidades de estar presente como pai e parceiro, tudo devido às mentiras e manipulações de alguém que ele acreditava ser seu amigo. Flávio contou tudo a Sofia. Ele revelou como havia descoberto as mentiras de Marcelo, o médico em quem confiava e a forma como seu amigo o havia manipulado. Sofia ouviu atentamente, ficando impressionada e, ao mesmo tempo, indignada com a situação. No entanto, o ressentimento que ela ainda sentia por Flávio não desapareceu. Você poderia ter escolhido acreditar em mim desde o início, disse ela, a dor evidente em suas palavras. Apesar do ressentimento, Sofia decidiu permitir que Flávio se aproximasse dos filhos. Ela sabia que, independentemente do que havia acontecido entre eles, Rafael e Emanuel mereciam ter um pai presente. Flávio, determinado a reparar os erros do passado, comprou uma casa melhor para eles e começou a pagar pensão regularmente. Ele queria garantir que não faltasse nada aos meninos. Flávio tentou se reaproximar de Sofia, mas encontrou uma barreira. Sofia mantinha uma distância emocional, deixando claro que ainda não havia superado a traição que sentira. Mesmo assim, Flávio não desistiu. Ele se tornou um pai muito presente, faltando reuniões de trabalho para passar mais tempo com os filhos. Levava-os a parques, shoppings, cinemas e até os ajudava com as tarefas escolares. Seu esforço para estar presente na vida deles era notável. Aos poucos, o coração de Sofia começou a amolecer. Ela via o quanto Flávio se dedicava aos filhos e como eles estavam felizes por tê-lo por perto. Um dia, quando Flávio chegou para buscar os meninos e levá-los para sua casa, foi informado por Sofia que eles estavam na casa da avó e demorariam um pouco para voltar. Enquanto esperavam, os dois começaram a conversar, e a conversa, para surpresa de ambos, foi longa e agradável. O tempo passou, e Flávio, sentindo-se mais à vontade, tomou coragem e perguntou: "Sofia, você quer ir ao cinema comigo amanhã? Sei que você gosta de filmes." Sofia sorriu, algo que Flávio não via há muito tempo. "Sim, eu adoraria", respondeu ela suavemente. Pouco depois, ouviram a porta se abrir e os meninos chegarem. A felicidade era evidente nos rostos de todos. Finalmente, eles estavam unidos novamente, prontos para reconstruir o que havia sido perdido.